Muito bem, pessoal, vamos começar a nossa última aula do semestre. Essa aula é a última teórica, mas lembrando que vocês ainda vão ter as aulas práticas no laboratório, para reforçar toda a prática com a teoria e fazer uma associação do conhecimento teórico e prático. Tudo bem? Essa aula é a nossa aula de eliminação intestinal, assistência de enfermagem ao paciente com algum problema na eliminação intestinal. E eu passo para vocês aqui uma introdução do que é o trato gastrointestinal em sua complexidade, que vai refletir lá na frente nos cuidados que a gente pode promover com a enfermagem. Tá? Então, o trato gastrointestinal, essa abreviação TGI, ela é aceita, vocês podem colocar lá no relatório também, é um tubo que mede cerca de 10 a 12 metros de comprimento, no qual o alimento passa e está sujeito à transformação. Ele vai se transformar desde lá na mastigação, quebrando em pedaços pequenos, até chegar na ação da secreção gástrica, para chegar no intestino, onde ele vai ser liquefeito. E para isso ele vai conseguir aproveitar melhor os nutrientes. Né? Então, o trato gastrointestinal envolve boca, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E eu preciso avaliar desde as condições que o paciente tem lá na mastigação até na eliminação fecal desses resíduos que sobram do alimento. Tá? Então tá aqui, ó, itens a ser avaliado no paciente, né? Boca, esôfago, estômago, intestino delgado. E você precisa lembrar que o paciente que tem duodenostomia, jejunostomia e ileostomia, quando você olhar lá no prontuário do paciente, você perceber, olha, esse paciente fez uma jejunostomia, é uma abertura do jejum para poder colocar o alimento, por exemplo. Ou no intestino grosso, cólon ascendente, transverso e descendente, isso é muito importante, porque você vai perceber quando o paciente tem uma colostomia, uma abertura do cólon para que as fezes sejam eliminadas. Então você vai saber lá no relatório cirúrgico aonde é que foi feita a cirurgia para a implantação da colostomia. Tá? As funções do trato gastrointestinal podem ser resumidas em, primeiro, aproveitamento de substâncias alimentares. Todo o nosso processo vital precisa de nutriente. Proteína, carboidrato, lipídios, para a produção dos componentes que são vitais, né, para o nosso metabolismo. Transformação mecânica e química das proteínas e carboidratos. Então, por exemplo, a mastigação é uma transformação mecânica. Você vai mastigar, o alimento vai se quebrar em partículas menores. E quando sofrer ação lá do suco gástrico, por exemplo, com o pH bem baixo, esse ácido clorídrico produzido fisiologicamente vai degradar todos os alimentos em partículas muito menores, onde eles vão poder ser absorvidos lá na mucosa intestinal, tá? Lá no intestino delgado. Então, mais uma função, transporte de alimentos digeridos, águas e sais minerais, do que está dentro da luz intestinal para dentro dos capilares sanguíneos. Então, quanto mais tempo o alimento fica permanentemente em contato com a mucosa intestinal, mais absorção vai ter desse nutriente. Então, vocês vão perceber lá na frente, quando o paciente tem constipação, uma das causas é porque o bolo fecal ficou muito tempo em contato com a mucosa intestinal e sofreu maior absorção de água. Então, o bolo fecal ficou ressecado. E, por último, uma outra função é a eliminação de resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos. Então, por exemplo, fibras alimentares, elas ajudam no processo de digestão e eliminação do bolo fecal, fazendo um bolo fecal mais macio, mais fácil de ser eliminado pelo organismo. Então, fibra alimentar ela não é absorvida, ela vai permanecer no bolo fecal e ser eliminado junto com os resíduos que não foram digeridos pelo intestino. Os processos fisiológicos que nós precisamos observar, que precisamos avaliar. Mastigação. Então, o paciente tem que ter toda a arcada dentária para poder ter uma mastigação perfeita. Às vezes acontece dele usar prótese dentária e você está cuidando dele e ele foi devolvido, a prótese foi devolvida ou ele esqueceu em casa. Então, ele vai ter uma dificuldade maior na desintegração parcial dos alimentos, porque não vai ter a mastigação acontecendo de maneira como ele está acostumado a fazer. Deglutição, às vezes o paciente tem dificuldade de engolir. É a condução dos alimentos que está na faringe, da boca do paciente para dentro do esôfago. Pacientes que às vezes têm neoplasia, faz cirurgia de retirada de língua, ou às vezes ele tem uma mucosa toda ressecada na boca, ele tem mais dificuldade de deglutição. Paciente que teve um acidente vascular cerebral, tem uma paralisação motora, às vezes ele tem dificuldade do movimento de deglutição.
Então isso também tem que ser observado se esse paciente consegue fazer o movimento de deglutição. Olha só que importante, porque imagina que você cuida de um paciente que ele teve um acidente vascular cerebral, ele tem dificuldade de deglutição, só que ele não foi avaliado pelo serviço de nutricionista lá, pela nutrição. Aí quando passa o pessoal para fazer o cardápio, pega só o que está na prancheta, faz uma dieta para ele que vai vir macarrão, que vai vir pedaços de carne grande, e ele vai ter dificuldade de deglutição. Então isso é importante fazer a ponte, a observação do que o paciente se apresenta clinicamente para o que vem de alimento para ele, por exemplo. Digestão, desdobramento do alimento em moléculas mais simples. Então, pacientes que se alimentam por via oral vão ter o alimento entrando pelo esôfago, para chegando no estômago, sofrendo a ação do ácido clorídrico para fazer aquela quebra em partículas menores. A absorção, processo realizado lá pelo intestino, onde o paciente vai ter a absorção dos nutrientes dessas partículas menores, transformando elas, caindo na corrente sanguínea, para transformar elas nos metabólitos que a gente precisa para o funcionamento do organismo. E a defecação, que é a eliminação das substâncias não digeridas lá no trato gastrointestinal. Esse processo fisiológico acontece sempre, salvo quando você tem uma intervenção cirúrgica ou o paciente tem uma alteração clínica. E é hora da gente intervir, fazendo as avaliações, as observações, prescrevendo cuidados adequados a esse tipo de paciente. Fatores que vão afetar a eliminação ou esses processos fisiológicos. Idade, né? Então, quanto mais velho o paciente vai ficando, mais difícil é a integração do sistema cardiovascular, do sistema neurológico, do peristaltismo do intestino, da atividade muscular, tanto músculo-esquelética quanto dos esfíncteres. Então, ele pode começar a ter uma degradação da ação muscular, da força muscular, da coordenação motora. E isso pode atrapalhar, desde a deglutição, desde a condução do alimento com a mão até a boca, até no peristaltismo reduzido, que vai ter fezes ressecadas, dificuldade de evacuação. Então, o idoso ele tem uma deterioração do sistema muscular. Então, você tem que prestar mais atenção nesse tipo de paciente. A dieta é um fator que vai interferir nos processos de alimentação do paciente. Por exemplo, dieta pobre em fibras vai ter um alimento com a formação de um bolo fecal mais ressecado, né? Alguns alimentos levam o paciente a ter uma maior incidência de flatulência. Em alguns casos isso é prejudicial. Por exemplo, quando ele tem uma incisão cirúrgica no abdômen e ele precisa eliminar os flatos, e tem paciente que não consegue fazer isso porque está num ambiente hospitalar, está na cama hospitalar com o paciente do lado e faz distensão abdominal. O paciente vai ter dor, pode ter complicação cirúrgica. Então, flatos é uma decorrência da alimentação também, além da paralisação intestinal. Alimentos picantes podem aumentar o peristaltismo e fazer com que o paciente tenha diarreia. Isso também tem que ser observado. Às vezes não é uma infecção alimentar, uma intoxicação alimentar, é uma decorrência da própria alimentação que o paciente teve. Intolerância à lactose, um outro exemplo, que se o paciente fizer uso de um alimento à base de lactose e não perceber, e ele for intolerante, ele pode ter quadros de vômito, quadros de diarreia, e então é importante você fazer uma investigação alimentar para saber se isso não vai causar problema para o seu paciente. Ingestão de líquido também causa problema na fase dos processos fisiológicos, então você vai ter, por exemplo, vai retardar a passagem dos alimentos, porque o bolo fecal ele vai ser mais ressecado, o próprio alimento vai ser mais ressecado, mais difícil de ser conduzido pelo trato gastrointestinal, e, consequentemente, o endurecimento das fezes, que dificulta também a sua eliminação. Há alguns fatores também que vão afetar diretamente a eliminação intestinal. A atividade física. Então, quanto mais sedentário é o seu paciente, menos mobilidade intestinal ele tem. Então, por isso que quando os pacientes estão internados, uma das orientações é: coloque o paciente para deambular o mais rápido possível, assim que for possível. Se ele puder sair da cama, melhor. Fazer os exercícios físicos na cama funciona, mas fazer exercício como andar, deambular, isso promove uma melhora do movimento peristáltico. Isso ajuda muito no peristaltismo e ajuda muito na eliminação das fezes do paciente. Fatores psicológicos, acredito que todo mundo aqui já deve ter passado por isso. Quando muda de ambiente, né? Você está na sua casa, é mais fácil de você ir ao banheiro. Quando você está num hotel, quando você está na casa de um amigo, quando você está no ambiente de trabalho, algumas pessoas têm bloqueio e não conseguem ir ao banheiro.
Então o fator psicológico ajuda muito. Então imagina esse paciente que agora está internado, ele está numa cama, ele não pode sair da cama, por exemplo, porque ele infartou, teve um infarto agudo do miocárdio, ele vai ficar em repouso, e ele precisa evacuar agora no leito. E do lado dele tem um colega de quarto. E ele precisa fazer naquelas comadres, nas aparadeiras. Então o fator psicológico influencia muito e ele às vezes vai ficar postergando esse hábito de evacuar, que deveria ser diário na maioria das pessoas, e ele vai segurar e vai ter um bloqueio psicológico. A posição que o paciente se encontra, tem paciente que não consegue evacuar deitado, vai ter que ficar sentado, então você vai ter uma certa dificuldade com esse tipo de paciente. Quando o paciente sente dor, né, imagina que o paciente tem hemorroida, né, que são veias dilatadas lá na região perianal. E aí com dor o paciente vai evitar fazer o processo de evacuação. Né? Se ele fez uma cirurgia abdominal, ele vai ficar com medo. Então a dor é um fator limitante que vai reduzir a vontade do paciente de ir ao banheiro, o hábito espontâneo. Né? Gravidez. A gravidez tem o problema do abdômen gravídico, que acaba pressionando ali as alças intestinais, e também tem o fator que diminui o peristaltismo. Então gravidez sempre está associado a pacientes que em alguns casos relatam que tem ressecamento do bolo fecal, né? Tem constipação. Medicações, né? Cirurgias, anestesias e medicações estão ligadas muito uma com a outra. A anestesia ela paralisa todo o processo neuromuscular. E o intestino é um processo neuromuscular, ele acaba diminuindo o peristaltismo. E algumas medicações que são usadas para dor ou anestésicas, como por exemplo a morfina, ela é uma fonte importante de paralisação da mucosa intestinal, lá do peristaltismo. Então, algumas medicações estão associadas diretamente com o caso de constipação dos pacientes. Eu tenho medicações que são laxativas, mas é muito interessante nesse caso lembrar que alguns analgésicos induzem a diminuição do peristaltismo. E exames diagnósticos, por exemplo, às vezes você precisa fazer um exame, uma tomografia, e você precisa fazer o esvaziamento gástrico. Então você vai ter que induzir o paciente a ter o esvaziamento gástrico. Pode ser à base de medicamentos ou pode ser à base de lavagem intestinal. Uma das técnicas que vocês vão aprender lá no laboratório é a lavagem intestinal. Em alguns casos, você precisa dar uma medicação para o paciente tomar para que ele sirva de contraste, para que ele possa aparecer, por exemplo, num raio-x ou numa tomografia, todo o trajeto do trato gastrointestinal do paciente. Então, o preparo para esse tipo de exame, ele requer cuidados específicos e vocês vão aprender isso ao longo do curso de vocês. Alguns problemas de evacuação, então eu vou citar alguns para vocês. A constipação é um problema muito comum dentro do hospital, que é a eliminação de fezes ressecadas e endurecidas, que requer esforço para evacuar. Não é só o bolo fecal ressecado, precisa estar associado a vários fatores. A maior parte dessa água que estava no bolo fecal foi reabsorvida e aí ela começa a ficar ressecada. Existem casos de ficar aderido de tal maneira que só por processo cirúrgico ela foi retirada, ou às vezes de extração manual. Eu já presenciei casos onde precisou ser chamado um anestesista para fazer um bloqueio e o cirurgião fez a remoção do bolo fecal manualmente. Existe uma técnica que vocês vão aprender que é o toque retal, onde a gente faz usando o dedo indicador e às vezes 2 dedos para poder fazer a palpação do reto e entender como é que está o bolo fecal, se ele é possível ser quebrado manualmente ou não. Nesse caso que eu citei, né, praticamente a mão inteira do cirurgião foi responsável pela remoção do bolo fecal. Então, existem complicações extremas e que a gente espera não chegar nesse ponto. O que a gente faz? A gente intervém, faz uma intervenção muito mais precoce, melhorando a dieta do paciente, melhorando a ingesta hídrica, deambulando o paciente, usando laxativos, usando dieta laxativa, usando lavagem intestinal para evitar complicações maiores, como extração manual ou extração cirúrgica. Então, as causas da constipação, as mais comuns, uso de morfina, câncer no intestino é uma das causas também de ressecamento, né, da paralisação do peristaltismo, né? Hemorroida, fissuras anais, limitação de exercício muscular pode levar o paciente a diminuir o peristaltismo, debilidade e fadiga faz com que o paciente evite o esforço, né? Fazer o esforço da evacuação, hábito de adiar a evacuação, aqueles pacientes ou até crianças que não querem parar de brincar, aí ela segura a vontade de ir ao banheiro e nisso ele passa mais tempo com as fezes
dentro do intestino grosso e acaba reabsorvendo mais a água. Dieta pobre em fibras e também o uso excessivo de laxante. Então o intestino ele é treinável, vamos assim dizer. Quando você tem o hábito de todo dia, às 7 horas da manhã, ao acordar e ir ao banheiro, ele acaba desenvolvendo um certo padrão. Ao contrário também. Então, se a pessoa só é acostumada a evacuar com o uso de laxante, o organismo entende que somente com aquele estímulo é que ele vai ir ao banheiro. Então, é importante lembrar que pacientes idosos acabam fazendo uso por prescrição, por automedicação, né, o uso excessivo de laxante. E isso pode levar a uma indução de uma constipação crônica. E as principais intervenções que nós, enfermeiros, podemos prescrever ou orientar a família a fazer com esse tipo de paciente. Por exemplo, para a constipação. Oferecer apoio psicológico, principalmente paciente que está internado ou que está num ambiente diferente do que está em casa. Recomendar o não uso ou evitar o uso de medicações sem prescrição, porque você não sabe se aquela medicação vai induzir o paciente a ter uma constipação. Avaliar a distensão abdominal. Quanto mais tempo as fezes ficam na luz intestinal, lá no intestino grosso, antes de serem evacuadas, de serem eliminadas, elas fermentam mais e acabam liberando mais gases e podem fazer distensão abdominal. Estimular uma ingesta de alimentos mais balanceada, com mais fibra, com mais nutrientes que favoreçam a formação do bolo fecal. E estimular a ingesta hídrica. Quanto mais água o paciente beber, caso ele não tenha restrição, melhor vai ser para a formação do bolo fecal. Essa observação é interessante, observar e registrar lá no prontuário qual é a característica da evacuação do paciente que está internado. Eu preciso olhar, saber se ele está com algum problema. Porque às vezes ele não fala para você, mas quando você observa as fezes, ela pode estar ressecada e ela pode ter sangue. Ela pode estar líquida. Você precisa entender como é que está o padrão de evacuação do seu paciente. É triste falar isso, mas a gente precisa avisar o paciente. Olha, não dê descarga que eu preciso vir aqui dar uma olhada, porque é para o seu bem. Tá? Então faz parte do nosso processo de avaliação avaliar também a evacuação do paciente. E estimular precocemente a deambulação sempre que possível. Avalie o quadro clínico do paciente, se não há prejuízos para ele, estimule sempre a deambulação. Coloque ele para andar no corredor, dentro do quarto, leve ele para um jardim caso tenha, caso seja possível, para que ele possa fazer a deambulação. Outro caso muito comum é a diarreia, que é o aumento da frequência de avaliação, preste atenção, e a eliminação de fezes líquidas. Um caso apenas isolado não pode ser chamado de diarreia, porque as fezes, apesar de serem líquidas, não caracterizam o aumento da frequência de ida ao banheiro por causa da evacuação. Tá? Então, várias evacuações seguidas uma da outra pode ser caracterizada como diarreia quando ela está líquida. E isso é um distúrbio que afeta também a digestão, a absorção e a secreção dos líquidos do suco gástrico no interior do estômago, porque passa menos tempo o alimento na luz intestinal. Então você tem menor absorção dos nutrientes. E além de que, você perde mais água na hora de você ter os quadros de diarreia. Por isso que é importante avaliar a criança, porque a criança desidrata muito rápido, principalmente na diarreia. Causas do problema de diarreia. Erros alimentares, o uso de alimentação laxativa sem perceber, infecções e intoxicações alimentares, porque comeu ou ingeriu uma alimentação que estava contaminada com alguma bactéria que liberou alguma toxina. Ulcerações da parede intestinal fazem com que haja maior peristaltismo pela irritação da parede intestinal e algum carcinoma lá no intestino que vai causar algum estímulo ali, pode ser doloroso, né, e vai fazer com que aumente o peristaltismo. Então é um indício também de observação desses pacientes. Algumas intervenções que eu posso fazer com a diarreia, né? Determinar primeiro a gravidade dessa diarreia, avaliando qual é o paciente que está com diarreia, se é um idoso, se é uma criança, se é um paciente adulto que já vinha sadio e agora está com diarreia, né? Para que eu determine qual é a terapêutica adequada para esse tipo de paciente. Vou investigar os hábitos alimentares e o que ele está recebendo de dieta, para saber se eu posso determinar a causa dessa diarreia. Às vezes é só uma troca da dieta, isso volta a ter o paciente os seus hábitos de eliminação intestinal ao normal, tá? Reidratação adequada desses pacientes, principalmente crianças e idosos. Tomar muito cuidado de ficar observando se eles realmente estão tomando água. Lembra que a gente tem atividade no hospital e eu não fico 24 horas com o paciente, mas ele está sobre 24 horas sobre o meu cuidado. Então toda hora eu tenho que prestar atenção nesses detalhes para poder monitorar a ingesta hídrica do paciente. Administrar medicamentos conforme a prescrição médica.
né? Então eu preciso saber se tem alguma medicação que está induzindo a diarreia ou não, e eu devo administrá-la se isso não está causando nenhum problema no paciente. Instituir dieta adequada, pobre em resíduos laxativos e constipantes, caso, né, ou obstipantes, né, o mesmo sinônimo, caso a própria troca dessa dieta vá favorecer o controle da diarreia do paciente. Outra complicação, fecaloma, que é a impactação. Eu falei para vocês do ressecamento, da extração manual que aconteceu quando eu percebi lá, quando eu vivenciei no hospital, que é a impactação de fezes. O paciente tinha um ressecamento muito agressivo e somente com extração manual foi possível fazer a remoção. Então, fecaloma é essa impactação. É uma constipação prolongada e esse acúmulo de fezes endurecidos ele adere à mucosa intestinal e elas não conseguem ser eliminadas mais naturalmente, fisiologicamente. Tá? Ao suspeitar de impactação, a primeira coisa que a gente faz é promover o toque retal. Lubrifique o dedo, coloque uma luva de procedimento, lubrifique um ou dois dedos e coloque com gentileza, com cuidado na região anal do paciente e vai dando a volta com o dedo para saber se você consegue palpar e sentir se há impactação próximo da ampola do reto, ali próximo da expulsão do bolo fecal. Às vezes, com o próprio fato de fazer o toque retal, você consegue descolar a impactação que esteja próxima e o paciente consegue fazer a evacuação. Às vezes é necessário também fazer uma lavagem intestinal. Se isso resolver, ótimo, o paciente consegue resolver o problema sem ter uma intervenção muito mais agressiva. Incontinência fecal é outro problema, que é a incapacidade de controlar a eliminação de fezes e gases pelo esfíncter anal. Então o paciente perde o controle. As causas patológicas mais comuns são os traumatismos de medula espinhal, o paciente fica paraplégico ou tetraplégico, e as escleroses múltiplas e tumores do tecido lá perto do esfíncter, que fazem com que ele perca os controles fisiológicos do esfíncter interno para fazer a expulsão do bolo fecal. Tá? Isso causa um desconforto no paciente, porque às vezes ele precisa usar fralda e ele acaba tendo uma retração social dentro de casa, evitando às vezes convívio social com as pessoas. Mas você precisa encontrar artifícios para poder promover uma qualidade de vida para esse tipo de paciente, nem que seja um apoio psicológico para ele. Flatulência, que é o excesso de gases, o acúmulo de gases na luz intestinal e que provoca distensão abdominal. Cheguei a comentar para vocês que isso pode ser prejudicial caso o paciente tenha uma incisão cirúrgica abdominal. Ele vai sentir dor e ele pode ter comprometimento caso seja uma incisão cirúrgica lá numa cirurgia do intestino. Tá? Então, ele vai ter uma distensão da alça intestinal e isso pode causar dor e comprometimento da cirurgia. Então, existem algumas medicações que quebram a camada de resistência dos líquidos, fazendo com que as grandes bolhas de gases acabam sendo quebradas em bolhas menores e facilite o paciente eliminar os gases através da eliminação fisiológica. Tá? Então, uma complicação muito grande desse paciente é a dor, mas existem medicações que ajudam um pouco a eliminação dos flatos. Hemorroida também são veias dilatadas e ingurgitadas. Elas estão cheias de sangue que se localizam na parede do reto. Elas podem ser interna, você não está vendo, mas pode ser externa. Tá? Então, elas podem causar dor, um desconforto do paciente a hora que ele vai evacuar, ter sangramento. Às vezes, se ela é interna, você olha por fora você não vê nada, mas o paciente evacua, tem sangue. Quando você vai investigar, ele tem hemorroida interna. Tá? E casos mais graves, o médico pode fazer uma incisão cirúrgica e remover essas hemorroidas, facilitando com que o paciente tenha uma recuperação mais acelerada e esse paciente volte a ter uma evacuação normal novamente. Algumas condutas para esse tipo de paciente é melhorar a dieta, o padrão de alimentação dele para ter uma dieta mais laxativa, para que ele não tenha fezes muito endurecidas. E tentar estimular ele a ir ao banheiro sempre que houver o hábito, a necessidade, para que ele não tenha a formação de bolo fecal mais endurecido, o que vai prejudicar ainda mais a sua evacuação, com mais dor, com mais sangramento. Ostomia é um outro problema que a gente vai ter, que são as aberturas intestinais para o meio externo. Então, alguma patologia aconteceu no paciente e que vai impedir a passagem de fezes por aquele trajeto. Pode ser um tumor, pode ser um trauma. Por exemplo, nós temos um caso importante no cenário político aí, que levou uma facada, e aí aconteceu de ter que fazer uma ostomia, uma colostomia. Então, o trajeto intestinal foi interrompido e colocado para a parede abdominal.
Enquanto houver o problema, ou edema, ou sangramento, ou existir tratamento cirúrgico para aquilo, quando voltar ao normal, eles voltam a fazer a anastomose, a ligação das alças intestinais, fecham a parede abdominal e o paciente volta a evacuar normalmente pela evacuação fisiológica, pelo reto. Tá? Então, ó, você tem ali a ileostomia, quando é uma abertura no ilho, e colostomia, quando é uma abertura no cólon. Algumas são no intestino delgado e podem ser utilizadas para colocar alimentação no paciente, outras no intestino grosso, seja na alça ascendente, transversal ou descendente, são as colostomias para poder fazer a eliminação de fezes. A lavagem intestinal, vocês vão aprender os procedimentos no laboratório. Lavagem intestinal é volumes acima de 500 ml, ou 500 ml ou mais, e o Clister são lavagens intestinais com volumes reduzidos, já vem pronto. Vem um frasco com um aplicador e você tem volumes até 250 ml. Finalidade: aliviar a distensão e flatulência, aliviar a constipação, preparar o cliente para cirurgia, preparar o cliente para tratamentos, exames e radiografias que precisam ser feitos com o intestino sem fezes. Então você precisa fazer uma lavagem intestinal no paciente. Então lembre, quando você usa lavagem intestinal com volumes maiores, você vai precisar de um frasco, geralmente ele tem glicerina, você coloca um equipo e esse equipo vai numa sonda retal e coloca no paciente. O outro caso, que é o Clister, já vem com o aplicador pronto. É só você introduzir no reto do paciente, apertar o frasco e ele introduz o líquido dentro do reto. E uma coisa interessante é o seguinte, a gente precisa posicionar sempre para a lavagem intestinal, conhecido também como enema, olha, eu coloquei aqui também. Se vocês forem procurar no YouTube ou em algum artigo, enema também é um sinônimo de lavagem intestinal. Você precisa colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo. Então veja que eu tenho a primeira porção onde eu colocar a sonda ou o Clister. Eu vou ter a ampola do reto, depois eu tenho a alça intestinal, que é a descendente, a transversa e na sequência a ascendente. Só que eu quero fazer com que a gravidade ajude a levar o mais longe possível o líquido. Então, se eu colocar o paciente no decúbito lateral esquerdo, eu tenho essa ação favorecida pela gravidade. Imagina que o paciente está no decúbito lateral direito. O líquido que eu vou introduzir no paciente vai ter que subir, vai ter que vencer a gravidade. Então, ele vai ter menos eficiência. Então, para lavagem intestinal, decúbito lateral esquerdo, para você facilitar anatomicamente o procedimento. Espero que vocês tenham gostado desse semestre. Essa foi a nossa última aula. Eu queria agradecer de coração a presença de vocês. Foi muito legal trabalhar com vocês esses temas. A gente não escolheu ter o sistema remoto de aula nesse semestre, mas eu espero ter podido compensar a falta de estar com vocês na sala de aula para poder passar as aulas para vocês. Mas eu tenho certeza que no laboratório a gente vai conseguir ter uma aproximação para poder executar os procedimentos de uma maneira mais eficiente, aproximando o nosso conhecimento teórico com a prática. Um beijo no coração de vocês e eu vejo vocês no laboratório. Tchau!